Olá, tudo bem? Meu nome é Carlos Henrique, eu sou consultor financeiro há mais de 16 anos e aqui eu ensino você a ganhar 10 mil reais como consultor financeiro, sem experiência nenhuma, do zero. Então, se você quer aprender uma profissão que não precisa de faculdade, em apenas 3 meses já está ganhando dinheiro com ela, segue esse perfil aqui, se inscreve nesse canal que eu vou ensinar você tudo o que você precisa saber. Então, pessoal, eu tenho postado alguns stories no nosso Instagram falando sobre essa questão de juros, tá? E aí o pessoal pediu, Carlos, fala um pouquinho mais sobre isso, não estou entendendo, e etc, etc. Então eu resolvi falar um pouquinho para vocês qual que é a minha opinião com relação a essa alta de juros. Na verdade, os juros ele vem se mantendo há muito tempo, né? A previsão de queda da Selic é para agosto. Não acredito que vai acontecer, mas pode ser que ocorra. Ela vem se mantendo durante muito tempo, né? Então é muito provável que talvez haja uma redução aí em agosto. É o que vem dizendo, o pessoal vem dizendo. Os stories que eu passei foi o quê? Pessoal, evite fazer qualquer tipo de renegociação, contrair qualquer dívida que seja parcelada, porque isso vai se tornar um montante muito alto lá na frente, tá? O que acontece? Hoje, se você tem um passivo bancário, eu estou dizendo exatamente o que eu tenho passado aqui. Eu falei ontem no Stories, hoje eu fui negociar em um dos bancos, não vou falar nome aqui, mas eu fui negociar no banco um passivo de um cliente meu, o qual o banco estava cobrando quase 8% ao mês. Não existe isso, né? Carlos, mas eu não posso sujar meu nome, eu não posso ficar devendo para o banco. De fato, ninguém quer fazer isso, tá? Se você é uma pessoa do bem, você fica muito mal em dever ao banco, ou qualquer pessoa que seja. Só que um banco cobrar 8% ao mês é agiotagem, né? Você está sendo lesado. Então, concorda comigo que é muito mais prudente você aguardar, tá? Isso eu estou orientando o consultor financeiro, você que quer ser consultor, ao quê? Aguarde, fique sereno, o banco ele vai vir com uma melhor proposta. Ou então você também pode sugerir uma proposta diferente ao banco, tá? Não tem problema, mas eu não vou fazer porque o banco vai achar ridícula a minha proposta. Não, proposta é proposta, ele pode ou não aceitar, tá? Então assim, para você ter uma noção, hoje o banco passou para nós, nessa reunião que eu tive, quase 8% de taxa final, tá? Ele tinha lá um fator de 5%, mas aí tem seguro de vida, tem OF, etc, 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 quase 8%. Eu fiz uma contraproposta para o banco que ia ficar próximo a 3,5%. Eles estão analisando, né? Eu não acredito que eles vão aceitar, tá? Mas eu acredito que vai ficar próximo a 4%. De 8 para 4 é a metade, 50%. Vale muito a pena, tá? Mas você também precisa avaliar se você consegue cumprir com essas parcelas. Não adianta, olha, vou fazer um acordo aqui para daqui 2, 3 meses eu não conseguir pagar. Então a melhor coisa é o quê? Aguarde. Carlos, mas eu vou ficar... O banco ele é muito incisivo na cobrança, tá? Ele é muito duro. Então ele já vem com uma série de ameaças. Eu vou sujar o seu nome, se você tiver duplicatas calcionadas eu vou sujar o nome do seu cliente, etc. E uma série de outras coisas. De fato, ele pode fazer isso, tá? Mas isso não quer dizer que vai acabar o mundo. Eu acho que isso acontece, né? O banco tem todo o direito de fazer, mas na minha opinião é muito melhor o banco fazer isso, você aguardar um melhor momento para fazer uma renegociação e fazer uma renegociação que você vai cumprir, do que você fazer uma renegociação agora só para meio que jogar uma água na fogueira e abaixar o fogo, e daqui 6 meses está com o mesmo problema, tá? As cobranças bancárias, elas são... todos os bancos trabalham meio que da mesma maneira. Eles tentam fazer um acordo, tá? Se não obtém sucesso, eles mandam aquela cartinha, né, de notificação. Não deu certo, e aí eles vão comprar as medidas judiciais. Protesto, aciona sócios, aciona a empresa, e aí tem sócio que tem empresário que não consegue segurar essa cobrança por muito tempo e acaba fazendo acordos que não deveria fazer. O banco, existe uma renegociação no banco que eles chamam de reneg. Lá na frente, quando já protestou, etc, etc, o banco ele vê que ou é melhor ele fazer uma renegociação mais em conta e trazer o recurso para dentro do que ele ficar com o dinheiro perdido. Então, posso estar falando bobagem, mas tenho plena certeza de que o banco ele chega lá na casa dos 2%, 2,5% numa reneg. Carlos, mas eu vou ficar com o nome sujo? Vai, isso não é o fim do mundo.
Não é o fim do mundo. Numa situação de crise que o país vem vivendo e que todos vêm vivendo, isso não é o fim do mundo. Isso é uma coisa, infelizmente, natural. A gente tem que dizer que é natural, né? Tem outras opções? Se você tiver um dinheiro guardado, talvez seja até interessante você ir lá e cumprir. Mas se for uma reserva de emergência, eu sugiro você manter a reserva de emergência, tá? Ah, Carlos, mas você está dizendo para eu não pagar o banco? Não estou dizendo para você não pagar o banco, estou dizendo para você não pagar o banco neste momento que está cobrando juros exorbitantes, né? Essa é uma questão que eu acho que a gente pode até explanar um pouco mais, falar um pouco mais, porém é fato, gente. Juros altos no mercado, o banco vai te cobrar caro. E ele não está dando dinheiro no mercado, não está. O crédito hoje acabou no Brasil, tá? Eu acredito que esse ano, quem tinha condição de buscar recurso, legal. Agora não vai ter mais. Segundo semestre não vai ter mais recurso disponível para quem puder tomar, não vai conseguir, tá? Uma outra questão para você conseguir são oportunidades de mercado. Se você tem recurso, se você tem condição de alavancar recurso para compra de matéria-prima à vista, isso é muito importante. Os juros estão tão altos. É óbvio, é uma bola de neve. O pessoal vem cobrando, até que chega no produto final e ele fica mais caro. Então você que é um produtor industrial, você tem um produto, que é óbvio que para você produzir esse produto, você tem que comprar matéria-prima, e essa matéria-prima, se ela é compra à vista, tem um custo. Se ela é comprada a prazo, é outro custo. Fatalmente, isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, se você hoje tem a opção de comprar à vista, você consegue o quê? Aumentar o seu spread de ganho lá no fim. Tá? Mas como isso? Você consegue, ou você mantém o seu preço de venda, e você está comprando à vista, você vai comprar mais barato, que pelo menos 5, 10% mais em conta você vai comprar, tá? Pagando à vista. Então você aumenta a sua rentabilidade no fim, na venda do produto. Ou se você quer vender mais, você pode o quê? Reduzir a sua margem, tá? Sua margem final, e você vai aumentar o que? O volume de vendas. Isso tem que ser pensado, né? Será que eu vou aumentar o meu volume de vendas ou não vou aumentar o meu volume de vendas? Se eu aumentar o meu volume de vendas, será que eu consigo produzir? Eu não consigo produzir. Então isso tem que ser pensado. Não é feito de uma maneira aleatória, de qualquer forma. Estou dando sugestões e ideias para que você aproveite esse momento. Carlos, eu não consigo comprar à vista, porque justamente eu estou com o nome sujo, ninguém me vende a prazo, e etc, mas eu não consigo alavancar recurso à vista, tá? Provavelmente você deve trabalhar com um fomentador de capital, você deve descontar duplicatas. Se você desconta duplicatas, você tem aquele recurso na hora, tá? Se você tem aquele recurso na hora, você consegue sim comprar à vista. Carlos, mas eu só consigo alavancar o recurso depois que eu faturo. Tá? Eu já falei sobre isso também anteriormente. Se eu faturo, cara, já tenho que ter produzido a peça pronta. Ok, existe uma série de parceiros financeiros que você consegue o quê? Emitir a nota e descontar essa fatura, essa duplicata, com entrega futura. Tá? Existe uma série de parceiros. Carlos, mas eu vou pagar juros nesse desconto duplicata. Legal. Só que esse pessoal, eles são até mais em conta do que banco. É uma sugestão. FDIC, securitizador e factor, eles cobram mais em conta que o banco, tá? Tem menos burocracia, muito mais simples, você tem o acesso direto com o gerente de contas ou com o próprio dono do fundo, tá? Então, sugestão do Carlos, busque um fomentador de capital. Se você já trabalha legal, se você conseguir fazer esse desconto, essa antecipação no ato do pedido, o que acontece? Você consegue ter aquele recurso no ato do pedido, compra a matéria-prima mais em conta à vista, tá? E consegue fazer esse trabalho lá no fim, ou de vender mais barato, ou de aumentar a sua margem de ganho. Então, essa questão de você ter que descontar duplicatas e para pagar à vista, não é uma coisa ruim. Quando eu disse para você lá que você vai pagar de 5 a 10% mais em conta, você não vai gastar de 5 a 10% para descontar uma duplicata. Tá? Hoje, os juros de desconto, você vai pagar em torno de 3. Isso eu estou falando um fundo não tão grande, tá? Mas se você é uma empresa que desconta muito, certamente você vai ter uma taxa menor que 3. Mas vamos dizer aí, de 3, no máximo, estando muito alto aí 5%. Tá? Então, você já ganha, né? Você vai ter esse desconto de duplicatas, você vai ter o recurso na frente e, é óbvio, quando você recebe um pedido, certamente não é 100% dele que é matéria-prima.
tem a sua margem ali dentro, tem a questão normalmente um pedido de indústria, 60% é matéria-prima, 40% é para todas as outras questões, insumos, mão de obra, energia e todos os outros custos que estão dentro do produto. Então, certamente você vai conseguir comprar aquela matéria-prima mais em conta, tá? E ter um ganhozinho maior lá no fim. Ah, Carlos, isso é muito pequeno. Tudo bem, mas se todo pedido você tiver um ganho pequeno, lá no fim você vai ganhar alguma coisa, tá? Então, hoje a sugestão que eu trouxe aí para vocês, orientação, oportunidade, é que não façam nenhum tipo de renegociação bancária. Não sei, não só banco, tá? Eu dei um exemplo aqui que eu falei ontem e passei por isso hoje. Renegociação bancária ou qualquer tipo de renegociação atual, você vai acabar corrigindo por qualquer que seja o índice, vai ficar alto. É melhor a gente aguardar um pouquinho, o mercado voltar com os juros um pouco mais baixos, você consegue trabalhar melhor isso e reduzir a sua parcela mensal. Você vai estar, se você renegociar hoje, você vai estar contraindo uma nova dívida. Certamente, só de juros você vai contrair uma dívida nova, né? E não vai conseguir cumprir. Tá? Não vai conseguir cumprir. Agora, o consultor ele tem que ter calma nesse momento para orientar o empresário e manter o empresário calmo, porque o empresário, eu sei, ele fica maluco, ele não consegue dormir com esse tipo de problema. O consultor tem que trazer para si e falar, calma que eu vou tentar resolver, né? Chamar para si, cuida do problema, é óbvio, vão ligar para ele cobrando, o celular dele vai tocar o dia inteiro, mantenha calma, não tem o que fazer. Tá? O que não tem remédio, remediado está. Então o empresário tem que ter esse carinho, né? Ele tem que ser cuidado e ele tem que se sentir assim. O consultor tem que cuidar dele, mostrar que está cuidando e falar, olha, fica calmo que eu estou olhando isso, vai acontecer isso, vai sujar o nome, não vai sujar o nome, vai ter ligações diárias, vai receber cartinha do banco, fica calmo, isso vai, lá na frente a gente vai resolver, tá? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, peço que curta esse vídeo no YouTube, segue o meu YouTube para que eu possa vir a postar mais vídeos dando orientações, sugestões e oportunidades como ser um consultor financeiro. Meu nome é Carlos Henrique e na próxima semana eu trago mais um vídeo aí para vocês.